Com muito prazer que o Mais Cultura, em parceria com a Escola Euclides Serafim de Lima, através do convite que eu fiz para a Dona Esmeralda, essa pessoa ilustre, né? Ah, que isso, não. E a gente está aqui na casa dela agora e vamos tentar, né, tirar um pouquinho do conhecimento, das informações e da mensagem que ela tem, que eu tenho certeza que vai trazer muitos lados, vamos dizer assim, de uma história, às vezes contada por diferentes ângulos e propostas, né? Pois é, o meu prazer é muito grande receber você, né, como presidente da turma, né, a turma toda da escola, viu, do colégio. Foi muito bonito o colégio, quando foi organizado foi pelo Geraldo Rosa da Cunha. Ele é que fez esse colégio, viu? O Jairo do Lote, ele construiu o colégio. Meu nome é Jadel da Silva, estudo na escola Euclides Serafim de Lima, na 8ª série. Dona Esmeralda, quem é Esmeralda Maia de Castro? Que veio de mudança de Itaberaí para cá. E quando nós viemos para cá, ele, eu e minha família, ele com meu pai, meus irmãos, nós viemos de Itaberaí. E foi em 1942, por aí assim. Eu tinha terminado meu curso normal, antigamente chamava curso normal, depois passou a chamar magistério, né? Curso magistério, né? Aí, justamente, quando a gente terminou esse curso, o papai estava recebendo de herança, a minha mãe estava recebendo de herança do meu avô, uma terra ali do outro lado do rio, do lado que vai para Itapuranga, depois da ponte, depois daquela ponte lá, aquela parte que fica do lado esquerdo, tudo era fazenda dos meus filhos, de minha mãe, que herdou, e do lado direito também tinha uma casa grande, era um tipo de sobrado, aquela lá, aquele lá era sobrado. Era uma casa grande, aquela casa foi de umas terras de Goiás, quando Goiás era comandado pelos Caiados. Não sei se você já ouviu falar, né, nos Caiados, que foi governador vários anos aqui em Goiás, né? Eles falam que eles foram grandes lutadores, mas é assim mesmo, eles foram assim, muito progressistas, trabalharam para o progresso do estado, né, dessa região aqui, que Uruana, quando foi fundada, quando nós viemos para cá já existia Uruana, mas era um povoado pequeno. Tinha essas 3 avenidas, mas tinha pouca habitação. Foi fundada pelo José Alves Toledo, né? Coronel José Alves Toledo, que ele também era mineiro e mudou para aqui, para essa região, e comprou essas terras aqui. E ele resolveu fazer uma capelinha homenageando São Sebastião. Aí nessa capelinha ele ficou morando aqui uns tempos, depois assim me contaram, que diz que a mulher dele morreu de maleita, né? Foi uma época que estava dando muita febre maleita e maleita não, meio maleita, o que mais? Febre amarela. Aí então a mulher morre. A mulher morre, aí ele ficou viúvo, solteiro, né? Aí começou a namorar uma moça aqui da região, a Ana Alves Parreira, né? A Ana Alves Parreira. Então, o motivo do nome de Uruana, você quem me contou também um pouco, foi o doutor Anibaldo, porque ele era parente, né? Desses Parreira. Então, disse que ela perguntou assim, José, como é que chama rio? Que rio é esse? Como é que chama esse rio? Ele falou assim, chama Uru, Ana. Ela chamava Ana, né? Uru, Ana, falou para ela. Ah, então chama Uru? É Uru. Aí acabou que ele deu o nome no rio de Uruana. Uruana, no rio e na região, né? No povoado. Dona Esmeralda. Aqui era um simples povoado. Mas quem é essa Esmeralda, essa mulher? Eu quero que a senhora sintetiza isso pra gente. Da senhora mesmo. Quem é Esmeralda? Na essência, na pessoa, vamos dizer, na militância mesmo, porque a senhora é uma militante do movimento feminista, do movimento que é uma das primeiras, né, primeira dama da cidade. Então, a senhora tem todo esse trabalho. Então, quem e como a senhora descreve a senhora mesma? Mas quando meus pais mudaram para cá, eu tinha mais ou menos 19 anos, tinha terminado meu curso normal e estava aqui meus pais morando aqui. Aí
E Uruana pertencia ao distrito de Jaraguá. Quem comandava tudo aqui era Jaraguá. E o Zé Alves Toledo, que era o fundador, não estava aceitando a ideia de ser dominado por Jaraguá. Então começou aquela campanha de querer separar essa região aqui, que deu o nome de Uruana. Meu nome é João Vitor, estudo na Escola Estadual Literato Divino, estou no 8º ano e como e quando a senhora conheceu o Dr. Jair de Castro? Morava em Itaberaí, né? Ainda era... Estava terminando meu curso, né? E meu avô empenhado em trazer minha família para cá, que estava doando uma terra aqui para minha mãe, como doou para muitos outros filhos dele, eram 12 filhos, olha lá a árvore genealógica aí, ó, dos meus tios, os galhos aí, então, Oséias Vieira, a Germana Vieira, Pedro Vieira, Amélia Vieira, Maria Vieira, aí, 12 irmãos, né? Aí, pela fotografia, minha filha desenhou esse mapa aí, da família, né? Botou no nome. Cada galho é uma pessoa da família, né? Mas aí, quando eu conheci ele lá em Itaberaí, por acaso, ele veio do Rio de Janeiro, ele era carioca, ele era mineiro. Tinha uma família dele, morava em Belo Horizonte, e ele formado médico em Belo Horizonte. Quando ele terminou o curso de medicina em Belo Horizonte, ele foi convidado para trabalhar num hospital grande no Rio de Janeiro. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, mas não foi muito satisfeito, não. Ele queria morar numa cidade menor, porque o Rio de Janeiro, naquele tempo, já era uma cidade muito movimentada, muito agitada, né? Então ele contou que ele tinha a vontade dele morar numa cidade menos movimento. Mas não teve jeito, o hospital era grande e era dos parentes dele lá no Rio de Janeiro. E ele ficou lá como médico nesse hospital, mas depois de uns 6 anos lá no Rio de Janeiro, o sonho dele era vir em Goiás conhecer o Rio Araguaia. Aí depois dos 6 anos, mais ou menos, ele lá no Rio de Janeiro, ele pegou o trem de ferro, ele tirou umas férias lá do hospital, pegou o trem de ferro e veio parar em Goiânia. Aí disse que o dia que ele chegou em Goiânia à tarde, aí disse que foi no hotel, disse que falou com o dono do hotel que ele veio, quem ele era, né? Que ele veio do Rio de Janeiro, e que ele veio aqui, a especialidade dele é ir conhecer o Rio Araguaia. Aí, mas que tinha que ir lá que ele queria ir lá no Rio Araguaia, visitar o rio, as praias do Araguaia, né? A região do Araguaia. Aí disse que ele falou, pois que você não vai arranjar companheiro, você vai arranjar companheiro lá em Itaberaí. E eu sou lá de Itaberaí, né? Aí chegou lá no hotel, lá em Itaberaí, no hotel, disse que falou com o dono do hotel da intenção dele de ir no Araguaia, mas que tinha que arranjar uns companheiros. Aí disse que o dono do hotel falou assim, justamente o que você vai achar, que você vai encontrar. Que tem uns mineiros que comprou fazenda aqui hoje, onde hoje é Itoraí, comprou uma fazenda grande aqui, o sonho deles também é ir lá no Araguaia, conhecer o Araguaia. Eu vou mandar recado para eles. E aí eles foram lá, formaram uma caravana, o Jair com a turma, e foi para o Araguaia. E lá no Araguaia, permaneceram uns 10 dias, lá nas praias do Araguaia, encantado com as praias do Araguaia, pássaros bonitos de toda espécie, gente, o rio crivado de peixe, assim, demais da conta, que era a coisa mais linda, né? Aí, depois de uns dias lá no rio, nas praias do Rio Araguaia, ele foi visitar as cabanas de índios Carajás, que tem ali perto, sabe? Aí então ele disse que um dia lá, na cabana, lá, visitando os índios, na cabana, aí que tinha uma criança brincando na areia, ele achou muito engraçadinha a criança. Aí ele perguntou, mas que bonitinha essa criança, como é que chama essa criança? Ele falou, essa criança se chama Aricã. Ele falou, Aricã. Aí disse que essa pessoa que era companheira do Jair, falou pro Jair, doutor Jair, minha esposa está esperando me ver, se for homem, vou botar esse nome de Aricã dele. E justamente foi, né? Nasceu homem e botou o nome de Aricã. Hoje é um grande advogado, mora lá em Itaberaí. E me pediu para ser a madrinha dele de batismo. Eu batizei ele, né? Que nenenzinho. E então mora lá em Itaberaí, família grande, né? Mora lá, tinha uma fazenda grande aqui perto de Itoraí, né? Que eu nem sonhava existir Itaguaru e Itoraí, né? Nem sonhava existir Itoraí.
Você tem uma história meio comprida. Mas a senhora passando pela rua, a senhora encontrou ele? Como a senhora encontrou ele? Aí, quando o papai resolveu mudar aqui para Uruana, porque minha mãe estava recebendo de herança uma parte por aí, morando aqui em Uruana, minha mãe adoeceu com reumatismo no ombro, pernas, chamou o médico para atender a mamãe. Aí ele foi lá, atendeu, eu era mocinha nova, né? Aí o prefeito me convidou para ser professora aqui em Uruana, né? Aí a gente começou a conhecer nessa época que ele visitou minha mãe, porque a mamãe estava doente, né? Com reumatismo, com o ombro doendo, as pernas doendo. Aí, não sei por causa de quê, nós começamos a encontrar vagamente na rua, ele passando uma temporada. Ele estava passando uma simples temporada aqui em Uruana. E o motivo que ele passou, estava com intenção de passar essa temporada aqui, que estava dando uma onda de febre amarela e febre maleita nessa ocasião. Que não existia vacina naquela época, né? Não existia vacina, não. Aí disse que muita gente falou, doutor, mas o senhor vai ficar morando aqui? Ele falou, eu vou ver se eu vou combater, ajudar a combater um pouco, tratar desses doentes que estão sendo contaminados pela febre amarela e a febre maleita. E com isso ele foi passando, né? Os dias foi passando, mais hoje, mais as manhãs, e chegando no Dancene, nós também, diante dos meus pais também, e assim foi um encontro de vez em quando na rua, né? Aí de repente resolveu, então vamos casar. Eu casar com mineiro, outras paqueras por aí, gemocia sempre assim, né? E acabou firmando e acabou virou noivado e casado, né? Eu sou o Léo Marcos, eu estudo na oitava série, eu sou aqui do Oil, do 3. Ela tem que falar, Fica nervoso. Quais foram contribuições do Dr. Jairo de Castro para a população uruanense? Deixa eu repetir. Quais foram as contribuições do Dr. Jairo de Castro para a população uruanense? E tinha uns 3 candidatos. E acabou que eles vieram aqui pedir para o Jairo ser candidato. Eu me lembro que a casa aqui era menor, a sala de jantar era mais ou menos aqui era uma cozinha. Aí o pessoal entrou, o Jairo falou, recebe esse pessoal, vê se tem um vinho, café, oferecer para as visitas que veio aqui agora. Aí minha filha, eu estou lá lavando os copos na cozinha aí, para acender as visitas, né? Serviu uma chama de couro, essas coisas, né? A sala foi enchendo de gente, a sala foi enchendo, encheu tudo, aqui para fora, aqui no jardim encheu de gente, a rua encheu de gente, e queria que ele candidatasse para ser prefeito, que tinha que haver eleição para eleger o primeiro prefeito de Uruana. E ele não estava afim de ficar aqui em Uruana. A vontade dele era voltar para o Rio de Janeiro, porque estava sendo chamado toda semana, ele recebia uma carta ou um telegrama, que naquele tempo não tinha telefone, né? Chamando ele para ir embora, que estava fazendo falta no hospital lá no Rio de Janeiro, né? E ele nem resposta não dava. E foi ficando por aí. E acabou que o pessoal reunido, a rua encheu de gente, bicicleta, cavaleiro, bem tinha pouco na rua, né? Cavaleiro na rua, amarrado não tinha nem luz elétrica, essa luz elétrica foi ele que ajudou a construir, tá? Aí ele apareceu lá no alpendre, o alpendre era pequenininho. Você conhece a casa do Márcio ali? Não tem uma alpendrinha? O alpendre aqui era daquele jeito, era pequenininho. Aí o povo bateu palma e gritou, viva o doutor Jairo, o futuro prefeito, nosso candidato, não sei o quê, virou aquela campanha, o povo batendo palma e gritando, viva o doutor Jairo, vai ser o nosso candidato, ele não está querendo aceitar, mas nós vamos forçar ele a aceitar, porque nós precisamos dele, não sei o quê. Eu sei que foi aquela campanha, né? Acabou que ele falou, olha, eu vou aceitar. E aceitou, né? E foi ficando. Aí, pouco tempo depois, veio a emancipação de Uruana, para ser uma cidade independente, de Jaraguá. Aí teve que haver eleição e ele foi eleito prefeito aqui da cidade. E aqui o que ele fez de estrada, de ponte, de escola e de colégio, falar para vocês, não está escrito, né? É estrada para todo lado, ponte para todo lado. E arrumando rua esburacada, cheia de buraco. E conseguiu comprar uma patrolinha pequena, né?
para planar as ruas, ajeitar, e devagarinho tudo crescendo por menino. Tem gente que tem mania de crescer, né, de movimentar o ambiente onde mora, não é? E antes que você quer que a Luana cresça e se baraça, né? Não, para não ficar paradão. Então, Não pode ter o ficar progresso, né, da cidade, né? A cidade tem que crescer, desenvolver, a turma tem que estudar muito, né, ficar inteligente, né? Aí enfermeira, doutor, de várias coisas, engenharia, medicina. É isso que a gente fala com os nossos jovens, né? Que tem que crescer. Igual como a gente quer que a cidade cresça, a gente quer que eles cresçam também intelectualmente, né? Quer que Intelectualmente, que é mais conhecimento, né? Pode crescer intelectualmente e pode crescer a ser um velho laborista da região, pode, né? Lavouras grandes, bem cultivadas, bem preparadas, precisa né? do conhecimento, Para crescer, né? Para desenvolver. desenvolver. E a vida é assim, tem que melhorar, não pode ficar Darlúcio, eu estudo no 8º ano, na escola Euclides Serafim de Lima, e eu queria fazer a pergunta, como é ostentar o título de primeira dama de Uruana? E orgulhosa de ter sido a primeira dama aqui da cidade, né? Que era uma cidade pequena assim, mas crescendo assim, progressivamente. O povo não entregava os pontos não, para crescer, e mais rua, e comprando trator, e caminhão, e postando rumo na estrada, para um lugar, para outro, fazendo ponte, né? E muita gente brigando porque não queria a ponte, não queria ruim. Então, até um vizinho que fazer divisa com o Itapuranga, né? Então, mudou a estrada passava dentro do curral dele, né? Aí, então, ele já sabia que ia passar a estrada fora, o curral está aqui, tinha que passar dentro do curral. Ele deu a ordem para passar fora do curral, pegar a estrada lá na frente para Itapuranga. Aí o dono da fazenda ficou bravo quando tirando a estrada, afastando a estrada. Não aceita, tem que passar dentro do meu curral. Não, do curral, não dá certo, porque está cheio de vacas, atrapalha os caminhoneiros, os viajantes, às vezes está com pressa, tem que abrir a porteira para entrar, depois atravessa o curral, tem que abrir a porteira para sair, né? E tem que ter evitante de encostar em vaca, e machucar vaca. Falou, não, tem mais uma coisa. Aí daqui de passar por cima do rabo com uma vaca minha. Porque em cada morão do meu curral, cada porteiro do meu curral, tem uma carazinha no saco de bala. Aí daquele passar por cima do rabo com uma vaca minha. Isso tem gente guarda na minha irmã, não sei se sabe disso, né? Mas é interessante, né? Mas acabou, aí eu já mandou recado aí, vira aqui, né? Que eu já não saí do consultório, doente o dia inteirinho, né? Gente doente, gente saindo, chegando, né? Caminhão de gente chegando para fazer consulta, né? Estava dando febre amarela, febre maleta, e doenças, né, da época, né? Nordestino chegando, mineiros, paulistas, a cidade crescendo. Aí ele mandou recado para o senhor Nicolau, que é o dono da fazenda, vir aqui. Aí o senhor Nicolau veio aqui, aí ele mandou entrar e tudo, aí teve uma palestra com ele, conversou com ele, certamente com inteligência, com educação, com boas maneiras, né? Aí ele aceitou na hora, falou, não pode passar a estrada fora do qual, vou pegar mais para frente. Meu nome é Celso Filho, estou no meu filho, Argentina. Fala mais alto. 8º ano. Como a senhora vê o desenvolvimento econômico e político de Uruana? Loja para todo lado, estrada para Câmara dos Rodrigues, para Poranga, para Itaguaru, logo veio a rodovia de Belém Brasília, né? Fez essa estrada aqui para ligar lá, a construção da usina hidrelétrica também, foi um engenheiro muito competente, pessoa muito estava construindo uma usina grande, não tinha luz elétrica na cidade não, viu? Era tudo da base da lamparina e lampião, né? Aí então veio esse senhor, como é que ele chamava? E veio aqui e falou, doutor Jair, eu vou construir uma usina hidrelétrica aqui. E eu quero a ajuda do senhor. Não só na atenção, como financeiramente. A usina fica cara.
falou, eu vou fazer o que eu posso, né? Vamos empenhar, vamos em frente, né? Aí assim começou a construir a usina hidrelétrica, né? Teve uma época que acabou o dinheiro de tudo, não tinha jeito mais de continuar, né? Aí ele chegou aqui, doutor, já estou apertada agora, viu? Agora a coisa apertou, não tem dinheiro para nada. Eu chego lá no banco, quando o gerente do banco me vê, já faz assim para mim, ó, não tem dinheiro. Mas tem um problema, as máquinas, gerador, as máquinas da usina chegaram em Santos, bem de Suíça, né? E eu não tenho dinheiro para pegar essas máquinas lá em Santos, em São Paulo. Aí eu já vamos resolver isso. Aí resolveu, vamos lá no governador, pelo Duvido Teixeira. Era o governador. Foi lá, contou a história para ele, né? Ele falou sobre a dificuldade, né, da construção da usina, você estava crescendo, estava prosperando, mas financeiramente não estava tendo mais condição, e queria, assim, o prestígio dele, eles conseguiram um empréstimo no banco. Ele já tinha conseguido um empréstimo no banco, mas o gerente do banco, quando via ele entrar lá, já fazia assim para ele, ó, não tem dinheiro não, banco. Não tinha dinheiro para fornecer para ele, né, para construir a usina hidrelétrica. Né? Aí o governo do Rio ouviu aquilo, ficou assim também entusiasmado, e falou assim, então eu vou escrever uma carta, você leva lá para o gerente do banco. Banco Central, né? Banco do Brasil, né? Você leva essa carta para entregar lá no banco. Isso já estava estadinho, isso foi para o hotel, dormindo, e à noite, aí pelo Duvido tinha feito uma carta para ele levar lá para o gerente do banco. Aí foi para o hotel, deu a carta, de manhã cedo já deu o engenheiro da construção da zona, deu essa carta do governador vai seguir, não. Ele fala com ele. Ele tem que fazer uma carta, dirigindo a um deputado, um senador, o senador prestigiar e já prestigiar para conseguir esse empréstimo lá no banco. Aí foi lá, não fez o Duvido de novo. Ele falou, não, você tem razão. Fez outra carta, dirigida a um senador lá, você lembra, menina? Não, você era criança, nem muito tempo. Aí levou a carta, entregou para o senador entusiasmou e levou no banco. Aí ele conseguiu um empréstimo no Banco Central. Para buscar as máquinas lá em Santos, né, em São Paulo. Aí que veio que instalou assim. Mas a senhora, na posição de primeira dama, que surgiu naquele movimento ali, vamos dizer assim, de revolução, né, de construção, de progresso, qual que é a perspectiva da senhora de antes com agora? Esse movimento todo, esses anos todos que passaram, como que a senhora vê Uruana? Poderia ter uma ascensão maior? Ou a senhora acha que seguiu uma linha linear, correta, ou poderia ter sido diferente? A gente hoje poderia estar no nível, vamos dizer assim, de cidade emancipada, com mais progresso, com mais informação, com mais facilidade para a população? A gente estava vendo o crescimento da cidade, o mudanceiro chegando, né? Mineiros, paulistas, nordestinos, demais, a cidade crescendo, né? Aí começou a arrumar as avenidas, né? E foi melhorando, né? E lutando mesmo para melhorar a cidade, para crescer e beneficiar o povo, né? Aí foi fazendo ponte nos rios. Então, eu lembro de uma vez que eu estava fazendo como é que foi? Uma ponte naquele rio que liga Uruana com Itaberaí. Você lembra? No Rio Douro, irmão. É? Na ponte do Não, lá no Rio. Aquele rio que divide Uruana com Itaberaí. Hoje é Itoraí, né? Porque a região é o município de Itaberaí. Aí o prefeito mandou interromper a construção da ponte, não queria que ligasse a estrada de Uruana, atravessando o rio, fazendo a ponte para entrar no município de Itaberaí. Ele já foi lá, brigou com o prefeito, discutiu com ele, queria progresso, né? Esclareceu para ele,
ele não estava aceitando, ele foi lá no governador, o Pedro do Rico, acho que era o Pedro do Rico mesmo, aí que o Pedro do Rico deu uma carta, até permissão para fazer a ponte, para fazer estrada para todo lado, né? Aí quando foi para ver aqui pro lado de Itaguaru também, você sabe como é que chama Itaguaru? Isso, Itabiraí, Guarda, Araguá e Uruana. Então aqui é Itaguaru, né? Formou a palavra. Muito bem. Aí foi tratar a estrada daqui para... Aí estava começando com o voadinho de Uruíta, né? O pessoal comprou fazenda por aí, entusiasmado, fazendo casa, né? Fazendo lavoura, né? Crescendo. E ela cresceu, parece que agora parou de crescer, né? Que vai em outra, deu uma parada, que vai em outra cidade, nossa, a cidade é mais nova, e Uruana mais velha, Uruana nem hospital direito tem, né? O problema é que... Nem biblioteca direito tem. O problema é que eu acho que o Uruana teve um desenvolvimento inicial forte, né, muito dinamismo e tudo mais, depois entrou num marasmo. Tinha uma época que você só ouvia falar de pessoas mudando de Uruana. A cidade realmente entrou num declínio forte. Depois houve um outro momento, eu acho o seguinte, que mais recentemente a cidade tem até desenvolvido muito. O comércio de Uruana se restringia ali da igreja ali embaixo até na praça, né? Hoje a senhora chega em Uruana, essa avenida principal aqui é comércio do lado do outro, de cima embaixo. Mas eu acho que faltou uma dinâmica diferente para fazer a cidade crescer, sabe? Eu acho que o pessoal teve assim gestões muito, uma visão muito voltada para aquela política do tapa-buraco, né? Tem buraco na rua, vamos tapar, tem um problema ali, vamos tapar. Não criaram um desenvolvimento para o futuro, né? A cidade tem que crescer para os meninos. A cidade tem que ser boa, não para a gente já está passando, né? Porque o futuro, né? Está com eles, a cidade tem. Meu nome é Neuzeni, eu trabalho na escola Euclides. Um prazer muito grande estar aqui, tá? Então a pergunta é, estamos vivendo os conflitos da crise econômica, que é feio, né? Que conselho a senhora daria para esses atuais políticos de hoje? Tem estimular a indústria aqui, né? Igual já foi no passado, né? Várias indústrias, a construção da usina, né? Apoiando, né? Os construtores, os engenheiros, tudo, dando maior atenção, né? Mas acho que hoje não tem atenção nenhuma, né? Dessas pessoas que querem crescer, desenvolver, fazer um grande comércio, né? Aí. Agora está crescendo, estou plantando soja, estou plantando muito milho, muito arroz, né? Crescendo mesmo assim, embelezando a cidade, está pouco, né? Eu posso dar uma... Pode. Essa pergunta é muito interessante. E na sociedade, no país, você tem de um lado o povo e de outro lado a senhora tem o poder. O povo tem suas necessidades, suas aspirações, a meninada quer uma quadra de futebol, quer não sei o quê, um lugar para dançar, para uma série de coisas. As pessoas têm necessidades. O poder pode ajudar, mas as pessoas não falam com o poder. Se eu quiser falar com o presidente, vou ter uma dificuldade muito grande. Se você quiser falar com o presidente, você chegar lá, ela não sabe nem quem é você, né? Então, para que o povo fale com o poder, criou-se uma estrutura política para fazer essa ligação. E a dificuldade é que o político ele tem que estar percebendo essas necessidades do povo e levando isso para o poder, para buscar soluções. Só que essa ligação do político com o povo, hoje ela é muito frágil no Brasil. A ligação ela é forte entre político e poder. Então fica uma relação forte entre político e poder, trocando favores entre eles, e nada chega na sociedade, muito pouco, ou chega sob a lógica e sob a necessidade de quem detém o poder. Né? É a luta do poder pelo poder. E porque eles perderam a relação com a base. Essa relação é frágil, não precisa ser assim, detém político, precisa ser perspectiva. Então, e uma coisa interessante é que hoje, com a modernidade, internet e tudo mais, hoje se um jovem desse tiver uma boa ideia e for lá na internet e colocar as ideias dele,
milhares de pessoas vão ver a ideia de vocês. Se você for um líder, você é capaz de chamar as pessoas para a rua para poder se manifestar. E o poder é capaz de ouvir dessa forma, porque você cria um movimento. Ora, se isso passa a ser uma coisa comum, o político começa a perder a necessidade dele, porque o povo está conseguindo comunicar com o poder sem ele. Isso é um momento complicado na história política do país, porque eu percebo que se esses desvios de comportamento que existe hoje dos poderes, né, essa relação de poderes, ela também é muito ruim. Se isso aí não mudar, o país vai continuar tendo muita dificuldade. Bom, hoje a gente falou com uma das pessoas mais ilustres de Uruana, né, Dona Esmeralda Maia de Castro, uma personalidade de grande influência, que tem um peso no nome, com questão de honra, conhecimento, e uma feminista, né, vamos dizer assim, uma mulher que engajou no processo de progresso da nossa cidade e trouxe o avanço que hoje a gente vive. Se não fosse ela e o marido e mais os pioneiros da época, talvez não teríamos a cidade que temos hoje. Quero agradecer muito a senhora pela participação, tá? Por corroborar, por estar junto conosco nesse trabalho. Agradeço ao Mais Cultura, ao Colégio Euclides Serafim de Lima pela oportunidade, a todos os alunos, professores que empenharam para que esse momento tão bonito acontecesse, ao Emílio, por contribuir também. E quais são as considerações finais da senhora para a gente? Não, mas estou satisfeita, estou alegre de ver tanta moçada bonita, entusiasmada, né? Acompanhando você, as professoras, né? Assim, com desembaraço e tudo, né? A gente fica animada, né? Não pode, tem que ser assim mesmo, tem que animar, não pode ir derrubando não, né? Tem que ficar firme, não pode ir entregando os pontos não, né? Então é isso, espero ter corroborado, né? E que a gente possa difundir essa memória viva de Uruana. Muito obrigado.